A Fundec eu tive meu primeiro contato lá aos 12 anos, quando foi montado o Instituto de Música e eu comecei a ter aula de trompa lá, né? A Orquestra Filarmônica Jovem já existia, eu tocava percussão naquela época e eu decidi estudar trompa e foi me dada a oportunidade lá de conhecer esse instrumento e eu me apaixonei, me encantei pela trompa e eu comecei a estudar então com 12 anos, né? Eu, na sequência, comecei a tocar junto à Orquestra Jovem da ASEC, sempre foi uma grande parceira da Fundec. A gente começou a tocar e estudar lá. Sempre a gente tinha um contato muito próximo com os músicos da Orquestra Sinfônica, né? Era sempre um ideal nosso, um sonho nosso tocar na Orquestra Sinfônica. Então a gente foi estudando, um ambiente muito agradável para se aprender música, para se adquirir conhecimento. O antigo prédio da Fundec, uma instalação adaptada, né? Tinha um jardim, a gente estudava no jardim, incomodava os vizinhos, tudo mais, mas a gente não deixava de se dedicar. E eu lembro que a gente assistia aos ensaios da Sinfônica e aquela molecada ali, tudo na faixa de 12, 13, 14 anos, sonhava em um dia poder tocar na Orquestra Sinfônica. E realmente foi um grande espelho para mim ali dentro da Fundec. Era um ambiente muito agradável, um ambiente de muita formação, né? A gente teve diversos bons exemplos ali dos professores, do pessoal de administração, pessoal da direção. E eu não posso deixar de lembrar que nessa época meu pai era o presidente, né? Então foi um ambiente muito bom em que eu cresci. Eu fui estudando lá aos 14 anos. Eu entrei na Orquestra Sinfônica tocando percussão. A gente tinha um grupo de percussão com o Paulo Afonso, que é o timpanista da orquestra. E a gente tinha um grupo de percussão lá, fazia um barulho alucinante. Mas deu muita base. Era eu, o Daniel, que é músico hoje também da Fundec, né? O Maurício, que hoje mora na Suíça, é um economista muito competente. E o Lucas, que hoje ele é tabelião de cartório, né? Então, só gente boa, né? Teve uma safra boa aí. E a gente tinha o grupo de percussão e a Orquestra Sinfônica precisava de percussionista e a gente começou a tocar lá. Aos 14 anos, foi meu primeiro cachê artístico que eu recebi. Eu lembro até hoje um cheque de R$ 100 assinado pelo meu pai, que era o presidente. Na inauguração da Sala Fundec, a orquestra ela já estava naquele prédio novo, mas era um prédio que não era adaptado para as necessidades que uma orquestra sinfônica tem. Né? Não oferecia aquelas instalações ideais. Existia um espaço, ali principalmente naquele auditório. E quando começaram as obras, os músicos tiveram um ar de esperança e também uma certa desconfiança. Poxa, como é que vai ser feito um teatro aqui? E qual que vai ser a qualidade desse teatro? E muitas obras foi um período muito difícil para a orquestra, porque a gente tinha uma sala, era um espaço bom, e aquele espaço foi retirado porque justamente as obras se iniciaram. E a orquestra ficou no saguão da Fundec, onde tinha carros passando, telefone tocando, pessoas passando e conversando, que de certa forma atrapalhavam o trabalho da orquestra. Mas e quando a gente entrou ali na Sala Fundec pela primeira vez, a orquestra fez aquele primeiro ensaio, o que primeiro chamou a atenção foi a estética do lugar, um lugar muito bonito para se tocar. Né? As cadeiras em tons pastéis e de repente uma cadeira azul, uma cadeira ali que destoava, que quebrava aquele clima, ninguém entendia direito, mas que deixava o lugar harmonioso e não tedioso. Né? Uma acústica extremamente bem elaborada, muito bem construída. Um lugar extremamente agradável. E a gente lembra que quando a gente entrou, a gente viu as cadeiras da orquestra. A orquestra é acostumada a tocar em cadeiras de plástico, aquelas cadeiras que vão abrindo, né? A gente que era um pouquinho mais pesado, a gente sentava na cadeira e ela
abria, né? Dava até um certo medo de tocar, né? E aquelas cadeiras muito confortáveis, cadeiras de qualidade, estantes de madeira, onde a gente podia colocar um lápis, podia escrever, apoiar para escrever nas partituras. Todas as estantes tinham prateleiras, né, onde a gente podia deixar nossos pertences pessoais, até acessórios musicais, surdinas, bocal, óleos que a gente utiliza para lubrificação dos instrumentos. Então tudo isso foi um momento muito bom para a orquestra ganhou um novo ânimo. E ali em 2007 a gente realmente fez, eu lembro que a gente fez um concerto tocando Carlos Gomes na abertura, foi a abertura do Guarani, eu achei bastante propício, né? Que é uma pessoa também do interior do estado de São Paulo, obra tipicamente brasileira, e ali a sala ficou uma sala realmente, uma sala de espetáculos, uma sala de concertos, realmente ali. E foi um momento muito importante. Quando eu comecei a dar aula na Fundec, eu já estava terminando meu curso de música, acho que foi pouco tempo depois da inauguração, né? E eu fui convidado, o professor de trompa ainda é o Rafael, né? A gente divide a classe de trompas. E para mim foi uma experiência maravilhosa. No curso de música, eu sou formado em música na USP, com especialidade em trompa, né? Mas a gente teve alguns contatos com alunos, tudo mais, dentro do currículo mesmo, do curso, mas é diferente. Quando você está dentro de uma instituição e o seu trabalho realmente é aquele de formação. Então foi muito bom, e a gente acaba criando um vínculo com os alunos bastante forte, né? E cada vez que hoje eu tenho um aluno que eu consigo trazer ele para a orquestra sinfônica, para começar a trabalhar ele, a lapidar aquele trabalho bruto que é feito só na sala de aula, é muito gratificante, além de emocionante. Recentemente a gente teve pela primeira vez um naipe de trompas onde 100% dos trompistas, isso foi a primeira vez na orquestra que aconteceu, 100% dos músicos do naipe eram oriundos da escola, do Instituto Municipal de Música. Eu fiz a primeira trompa, o César foi terceira trompa, segunda trompa o Wesley, que é meu aluno, e o outro Wesley, que foi o aluno do Rafael há muito tempo atrás, também no começo, e que hoje também é músico profissional, ele foi o quarta trompa, né? Então os 4 trompistas eram ex-alunos do Instituto, né? Então isso mostra que a Fundec está criando. Ela está gerando novos músicos, frutos bons, né? E que esse trabalho é contínuo. Eu acho que tem sido feito de maneira bastante salutar. Além de músico, eu sou advogado. A Fundec, quando a gente entrou lá, eu tinha um ideal de música muito grande, mas optei por uma formação paralela em Direito. Carreira que eu gosto muito, sou atuante, sou professor de Direito, né, professor universitário. E a Fundec foi uma base para mim de princípios, de crescimento cultural, né? E que me deu substrato para que eu pudesse seguir as 2 carreiras que eu tenho em paralelo, né? São 2 carreiras distintas, mas que se complementam. E a Fundec foi realmente essa base, ela me deu noção que é possível, com dedicação, com disciplina principalmente, que a gente infelizmente vê que falta muito nisso, né? As coisas não são fáceis de serem atingidas e a Fundec me mostrou isso, que é só o esforço nosso, a dedicação, o estudo, a prática reiterada das coisas que você pretende fazer, só com isso que você consegue chegar nos seus objetivos. E quando eu fiz as 2 graduações juntas, né? A graduação em Música na Universidade de São Paulo e a graduação em Direito aqui na Faculdade de Direito de Sorocaba, na FAD, né? Ali me mostrou que eu realmente era possível. As pessoas falavam que não é possível, Denis, largue uma, depois você faz. Eu falava, não, tô tocando as 2. E eu não fui tocando simplesmente pelo fato de ir levando com a barriga. Eu realmente consegui levar bem as 2. Eu falo com orgulho, eu não tive nenhuma reprova em nenhuma das 2.
né? Eu não tive nenhuma DP. Então mostrou que a Fundec foi realmente importante, ela contribuiu comigo nesse aspecto. E não só comigo, eu vejo nos meus amigos, que eram meus contemporâneos, e que também tem muito sucesso aí nas carreiras que eles escolheram, sejam de músico, seja a carreira de músico, ou seja outra carreira, eles é um fato marcante isso, é um traço que realmente mostra que a Fundec, o trabalho que é realizado lá dentro, com os jovens, com os estudantes, ele é formador de opinião, formador do cidadão, né? Ele é formador realmente de pessoas melhores para o futuro.